Isaías capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome, porque fizeste maravilhas, os Teus conselhos antigos, em fidelidade e em verdade. Porque da cidade fizeste um montão, e da cidade fortificada uma ruína, e do paço dos estranhos, que não seja mais cidade, e ela jamais se tornará a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque tem sido a fortaleza do pobre, a fortaleza do necessitado na sua angústia, refúgio contra a tempestade, e sombra contra o calor, pois o assopro dos violentos é como a tempestade contra o muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o tumulto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim acabará o cântico dos violentos. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos um banquete de coisas gordurosas, banquete de vinhos puros, de coisas gordurosas feitas de tutanos, e de vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a coberta que cobre todos os povos, e o véu que está posto sobre todas as nações. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Deus as lágrimas de todos os rostos, e tirará de toda a terra o opróbrio do seu povo, porque o Senhor o disse. E naquele dia se dirá: Eis que este é o nosso Deus, por ele temos esperado, para que nos salve. Este é o Senhor, por ele temos esperado, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos. Porque a mão do Senhor repousará neste monte, e Moabe será trilhado no seu lugar, assim como se trilha a palha na água do monturo. E estenderá as suas mãos no meio disso, assim como as estende o nadador para nadar, mas o Senhor abaterá a sua altivez juntamente com a perícia das suas mãos. E abaixará as altas fortalezas dos teus muros, abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Isaías capítulo 26. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá: uma cidade forte temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas, para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai sempre no Senhor, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque ele tem derrubado os que habitam no alto, na cidade elevada, abate-a até o chão, e a reduz até o pó. Pisam nos pés, os pés dos pobres, e os passos dos necessitados. O caminho do justo é plano, tu, que és reto, nivelas a sua vereda. No caminho dos teus juízos, Senhor, temos esperado por ti, no teu nome e na tua memória está o desejo da nossa alma. Minha alma te deseja de noite, sim, o meu espírito, dentro de mim, diligentemente te busca, porque, quando os teus juízos estão na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, ele não aprende a justiça, até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor, a tua mão está levantada, contudo eles não a veem, vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo reservado para os teus adversários os devorará. Senhor, tu has de estabelecer para nós a paz, pois tu fizeste para nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores além de ti têm tido domínio sobre nós, mas, por ti só, nos lembramos do teu nome. Os falecidos não tornarão a viver, os mortos não ressuscitarão, por isso os visitaste e destruíste, e fizeste perecer toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste a nação e te fizeste glorioso, alargaste todos os confins da terra. Senhor, na angústia te buscaram, quando lhe sobreveio a tua correção, derramaram-se em oração. Como a mulher grávida, quando está próxima a sua hora, tem dores de parto e dá gritos nas suas dores, assim fomos nós diante de ti, ó Senhor. Concebemos nós, e tivemos dores de parto, mas isso foi como se tivéssemos dado à luz o vento, livramento não trouxemos à terra, nem nasceram moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os seus corpos ressuscitarão, despertai e exultai, vós que habitais no pó, porque o teu orvalho é orvalho de luz, e sobre a terra das sombras falo-as cair. Vem, povo meu, entra nas tuas câmaras, e fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a indignação. Pois eis que o Senhor está saindo do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue, e não encobrirá mais os seus mortos. Isaías capítulo 27.
Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, o Leviatã, a serpente fugitiva, e o Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão, que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha deliciosa, cantai a seu respeito. Eu, o Senhor, aguardo, e a cada momento a regarei, para que ninguém lhe faça dano, de noite e de dia aguardarei. Não há indignação em mim, oxalá que fossem ordenados diante de mim em guerra sarças e espinheiros. Eu marcharia contra eles e juntamente os queimaria. Ou, então, busquem o meu refúgio, e façai paz comigo, sim, façam paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, Israel florescerá e brotará, e eles encherão de fruto a face do mundo. Porventura feriu-os o Senhor como feriu aos que os feriram? Ou matou-os ele assim como matou aos que por eles foram mortos? Com medida contendeste com eles, quando os rejeitaste, ele a removeu com o seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se espiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto da remoção do seu pecado. Ele fará todas as pedras do altar como pedras de cal feitas em pedaços, de modo que os azerins e as imagens do sol não poderão ser mais levantados. Porque a cidade fortificada está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto, ali pastarão os bezerros, ali também se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secam, são quebrados, vêm as mulheres e lhes ateiam fogo, porque este povo não é povo de entendimento, por isso aquele que o fez não se compadecerá dele, e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Naquele dia o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio, até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel, sereis colhidos um a um. E naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Isaías capítulo 28. Ai da vaidosa coroa dos bêbedos de Efraim, e da flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vencidos do vinho. Eis que o Senhor tem um valente e poderoso, como tempestade de Saraiva, tormenta destruidora, como tempestade de impetuosas águas que transbordam, ele a derrubará violentamente por terra. A vaidosa coroa dos bêbedos de Efraim será pisada aos pés. E a flor murchada do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como o figo que amadurece antes do verão, que, vendo alguém, e mal tomando-o na mão, o engole. Naquele dia o Senhor dos Exércitos será por coroa de glória e diadema de formosura para o restante de seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes cambaleiam por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham, até o sacerdote e o profeta cambaleiam por causa da bebida forte, estão tontos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte, erram na visão, e tropeçam no juízo. Pois todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de sujidade, e não há lugar que esteja limpo. Ora, a quem ensinará ele o conhecimento? E a quem fará entender a mensagem? Aos desmamados, e aos arrancados dos seios. Pois é preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali. Na verdade por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo. Ao qual disse, este é o descanso, dai descanso ao cansado, e este é o refrigério, mas não quiseram ouvir. Assim pois a palavra do Senhor lhes será preceito sobre preceito, preceito sobre preceito, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão, e caiam para trás, e fiquem quebrantados, enlaçados, e presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo que está em Jerusalém. Porquanto dizeis, fizemos pacto com a morte, e com o Seol fizemos aliança, quando passar o flagelo transbordante, não chegará a nós, porque fizemos da mentira o nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto assim diz o Senhor Deus, eis que põe em Sião como alicerce uma pedra provada, pedra preciosa de esquina, de firme fundamento, aquele que crer não se apressará. E farei o juízo a linha para medir, e a justiça o prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas inundarão o esconderijo. E o vosso pacto com a morte será anulado, e a vossa aliança com o Seol não subsistirá, e quando passar o flagelo transbordante, sereis abatidos por ele.
Todas as vezes que passar, vos arrebatará, porque de manhã em manhã passará, de dia e de noite, e será motivo de terror o só ouvir tal notícia. Pois a cama é tão curta que nela ninguém se pode estender, e o cobertor tão estreito que com ele ninguém se pode cobrir. Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, e se irá como no vale de Gibeão, para realizar a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não sejais escarnecedores, para que os vossos grilhões não se façam mais fortes, porque da parte do Senhor Deus dos exércitos ouvi um decreto de destruição completa e decisiva, sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos, e ouvi a minha voz, escutai, e ouvi o meu discurso. Porventura lavra continuamente o lavrador, para semear? Ou está sempre abrindo e esterroando a sua terra? Não é antes assim, quando já tem nivelado a sua superfície, então espalha a nigela, semeia o cominho, lança o trigo a eito, a cevada no lugar determinado e a espelta na margem. Pois o seu Deus o instrui devidamente e o ensina. Porque a nigela não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre o cominho passa a roda de carro, mas a nigela é debulhada com uma vara, e o cominho com um pau. Acaso é esmiuçado o trigo? Não se trilha continuamente, nem se esmiuça com as rodas do seu carro e os seus cavalos, não se esmiuça. Até isso procede do Senhor dos Exércitos, que é maravilhoso em conselho e grande em obra.